Pronto. Gravação iniciada. Vamos começar a aula, né? Boa noite novamente para todo mundo. Vou dar algumas informações aqui que já foram dadas, mas como está gravando, eu vou passar de novo. Vamos lá. Prova AV2. As provas de vocês serão do dia 9 ao dia 15 de junho. A nossa prova seria, né? O natural seria na quinta, dia 11. Mas eu acabei de ver aqui no calendário que é Corpus Christi. Não sei se vai ser considerado feriado. E aí, provavelmente, ou a gente vai fazer a nossa no sábado, dia 13, ou em algum outro dia, entre o dia 9 e o dia 15. Com isso, a prova são 20 questões ABCDE, né? Aquele formato das colegiadas. Vai ser pelo sistema, eu vou passar a prova do mesmo jeito que eu estou passando essas tarefas para vocês. Sempre depois da aula eu estou passando 3 questões aí para vocês resolverem. A prova vai ser nesse mesmo sistema. No dia da prova, entre as 0 horas e as 23h59, vocês vão ter, né, do dia da prova para resolver essas 20 questões, como eu falei, 20 questões ABCDE, incluindo todo o conteúdo do semestre. Além disso, o que é que eu ia dizer? Sim, a gente tem mais 4 aulas até a prova, então acredito que vai dar para terminar o conteúdo. Se não der, a gente marca uma aula extra, provavelmente em algum desses sábados de manhã. Ok? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje, de onde a gente parou a aula passada. Lembrando sempre, quando entrarem, coloquem presente aí no chat. Os áudios, outra informação que eu sempre dou nas aulas, né, os áudios de vocês estão desligados, mas se quiserem fazer perguntas, ao invés de escrever no chat, quiserem fazer as perguntas mesmo oralmente, né, falando, podem ativar o áudio de vocês e falar, não tem problema nenhum, interromper, não tem problema nenhum, ok? Então, vamos lá começar. Não sei se vocês já viram, mas tem um material novo aí já no Teams, eu coloquei no material de aula. Vou abrir até aqui para vocês. A gente já tem material até a parte de transmissão das obrigações, certo? Cadê minha câmera? Minha câmera não está aparecendo, não? Que para mim está normal. A câmera está aparecendo e está ativada. Respondam aí se vocês estão me vendo. Que a Raquel não está dizendo aqui que não está aparecendo minha câmera. Ela está ativada aqui. Aqui não aparece, não estou vendo. Deixa eu ver aqui se é alguma... Vou desativar e ativar para ver. Vamos lá, apareceu agora? Ou ainda não? Tentem ver se não é alguma configuração de vocês, porque vocês podem... Aparece os rostinhos embaixo aí para vocês. Pode ser que vocês clicando mude. Agora sim, sim. Então pronto, deu certo, né? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o slide para vocês. Se vocês forem lá em slides das aulas, aí no material de vocês vão ver unidades 8 a 16, formas especiais de pagamento. Esse a gente vai utilizar hoje. A gente já tem o da próxima aula, que é a unidade 17, transmissão das obrigações. Dependendo de como correr hoje, a gente já começa a falar de transmissão das obrigações, certo? Tomara que dê certo, porque aí a gente vai conseguir terminar o conteúdo o quanto antes para fazer uma revisão aí do semestre todo. Ok? Então, vamos lá. Na aula passada, a gente começou a falar de consignação e pagamento, né? A gente começou a falar de consignação e pagamento, que é uma dessas formas especiais de pagamento. E aí, acredito que a gente parou nesse slide aí, me corrijam se eu estiver errado. Bom, vamos lá. Primeiro ponto.
isso eu vou só revisar o que a gente já viu na aula passada. O que é consignação em pagamento? O que seria isso? Né? Seria um instituto jurídico, né, colocado à disposição do devedor para que, diante de algum obstáculo, alguma dificuldade que o credor esteja criando para receber a dívida, para receber a prestação, ele possa fazer o depósito dessa coisa e adimplir a obrigação. Ah, não estou entendendo, me dá um exemplo. Por exemplo, você vai pagar o credor e o credor desaparece, ou o credor não encontra no local de pagamento. Para você, para a sua segurança, para você ficar livre daquela obrigação, para extinguir aquela obrigação, você pode depositar esse valor, essa coisa, ou em juízo, ou uma conta oficial, de um banco oficial, enfim, para se livrar da obrigação, para cumprir a obrigação, né? Não é, se livrar não é bem a palavra, para cumprir a obrigação. Eu fui pagar e o cara não apareceu, certo? Aí depois ele vai dizer que você não pagou e vai querer cobrar juros. Então, para você se resguardar disso, você vai e deposita, certo? Faz uma consignação em pagamento. Vamos lá. Aí eu coloquei alguns pontos sobre essa consignação. Primeiro, está relacionado à obrigação de dar, né? Até porque numa obrigação de fazer não tem como você consignar uma atividade, né? Uma prestação de serviço, por exemplo. Não tem como depositar isso, consignar em pagamento. Então, está relacionado à obrigação de dar. Segundo ponto, coloquei aqui para vocês as terminologias corretas de cada parte, certo? De cada sujeito que faz parte da consignação. A gente tem o devedor, que é o consignante, por quê? Porque ele que vai consignar a coisa, né, em pagamento. Então, o devedor é o consignante. O credor, muita gente chama o credor de consignado, está errado. O credor é o consignatário, certo? Quem é consignado é o objeto, ou o valor em dinheiro, a coisa que é o objeto, né, da obrigação, enfim. Então, a gente tem o devedor, o consignante, o credor, o consignatário e o objeto é o consignado. Cuidado com isso, certo? Outro ponto importante, a gente diferenciar consignação em pagamento com venda por consignação. Desculpa, pessoal, passei aqui sem querer. Vixe, passei demais. Pronto. Importante, porque acredito que muitos de vocês já ouviram falar ou mesmo já fizeram uma compra ou uma venda por consignação. Como é que funciona venda por consignação? Apesar do nome, né, ter consignação aí, é totalmente diferente da consignação em pagamento, certo? Venda por consignação é um negócio jurídico. Nesse negócio jurídico, uma das partes, que é o consignante, transfere para o consignatário alguns bens para que esse consignatário ou venda esses bens ou consuma. Caso não venda, restitui ao consignante. Um exemplo, é muito comum acontecer isso em festas. Eu vou fazer meu aniversário e vou comprar as bebidas em um determinado depósito. Só que eu não sei, eu tenho medo que falte bebida no meu aniversário, ou comida, enfim. Então, eu quero fazer, eu combino com a pessoa que vai me vender uma venda por consignação. Ele me dá, sei lá, 300 litros de determinada bebida, 200 litros, 100 litros, enfim, em consignação. Está aqui, 100 litros. Vamos fazer um casamento, meu casamento, 100 litros de bebida aqui, em consignação. Eu vou consumir essas bebidas. Eu consumi 80, eu pago as 80 e devolvo as 20, certo? Isso é uma venda por consignação. É diferente de consignação em pagamento. Consignação em pagamento a gente já viu que é uma forma especial de pagamento quando o credor põe alguma dificuldade aí. Outro ponto importante para a gente falar é que a consignação em pagamento ela tem uma previsão no Código de Processo Civil também, certo? Que é o processo de consignação, é ação de consignação em pagamento.
ela é um procedimento especial que está previsto entre os artigos 539 e 549 do Código de Processo Civil. Não é nossa matéria, não vai cair na prova, mas é importante que vocês saibam, e eu acho interessante que, ao estudar consignação em pagamento, estude em paralelo esse procedimento especial, certo? Essa ação de consignação em pagamento. Esses são 10 artigos, 11 artigos, enfim. Você, pelo menos, lê esses artigos no Código de Processo Civil para entender como é que se dá esse procedimento na justiça, lembrando que a consignação em pagamento ela pode ser extrajudicial também, tá? A ação, acho que até mencionei na aula passada, a ação de consignação em pagamento foi até a petição que eu fiz na minha prova da OAB, e há mais de 10 anos já, certo? Na segunda fase. Hipóteses de cabimento, está no artigo 335 do Código Civil. Por que é que eu coloquei, entre aspas, rol exemplificativo? Porque nada impede que, em algum caso parecido com os do 335, nada impede que a parte faça uma consignação em pagamento, a parte que se sinta prejudicada, o devedor, enfim. Ok? Então, ele traz exemplos. Vamos lá para esse rol do artigo 335. São 5 incisos, certo? Primeiro, se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Importantíssimo esse inciso. Por quê? A consignação em pagamento, como a gente viu, ela é um estudo jurídico colocado à disposição do devedor, para proteger o devedor de um eventual juros, uma eventual multa, enfim. Por quê? Vamos supor que o credor está lá para receber, você vai pagar o credor, e o credor não lhe dá a quitação, se recusa a lhe dar a quitação. Você está com dinheiro para pagar e o cara, não tenho aqui um recibo, não posso lhe dar a quitação, não vou lhe dar a quitação agora, mas hoje é o vencimento, tem que pagar. Para você é uma insegurança você dar sem receber a quitação, pagar sem receber a quitação. E a gente já viu, quando a gente falou sobre a prova do pagamento, que é a quitação, que o devedor tem direito à quitação regular, quando cumpre a obrigação. Então, ele pode, inclusive, reter o pagamento, certo? Ele pode reter esse pagamento. E aí, o devedor, que ele é mais precavido, ele pode pegar, não, vou fazer o seguinte, vou depositar esse dinheiro, certo? Vou fazer uma consignação em pagamento, porque aí eu cumpro a minha obrigação, ela vai extinguir e eu não vou correr o risco depois desse credor me cobrar juros, multa, enfim. E aí, vocês podem fazer, tá com a dúvida, mas e se eu não fizer, nesse caso, se eu não fizer a consignação, o que é que pode acontecer? Pode acontecer do credor ele cobrar os juros. Mas se eu provar que eu fui pagar e ele que não me deu quitação, tudo bem. Aí você vai ter esse trabalho, né, de ter que provar, ter essa dor de cabeça. Então, para evitar esse tipo de coisa e para a sua própria segurança, se você não conseguir provar, por exemplo, muitas vezes você não consegue provar que o cara lhe deu, não quis dar quitação ou sumiu, não apareceu para receber, certo? O credor não pôde receber o pagamento, ligou, não vou poder ir hoje, ou o credor desapareceu, você quer pagar e não sabe como. Todos esses casos, cabe consignação em pagamento. 2. Se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. É um caso parecido, né? Se o credor não mandar ninguém ir buscar a coisa, e consignação não é só pagamento em dinheiro, não, tá? É só porque é o mais comum, mas qualquer bem móvel pode ser consignado em pagamento. 3. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil, acredito que você já estudaram essa parte da ausência, né? Se ele for incapaz de receber também, tiver, por exemplo, o seu credor está hospitalizado, não tem como receber e não fez nenhuma procuração, ou enfim, qualquer desses casos também é possível. E aí a gente vai para os incisos 4 e 5, que são importantíssimos, certo? Para fins de prova, para fins práticos. É importantíssimo esses incisos 4 e 5. Vamos lá. 4. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Você tem um pagamento para fazer e aí, de repente,
o seu credor veio a falecer e tem duas mulheres dizendo que eram companheiras desse credor e, por isso, as duas são herdeiras. Só que elas, uma diz que é, outra diz que é, e tem um filho também que, dizendo que ele é o herdeiro único, que ele não tinha companheira nenhuma. Ou seja, você tem dúvida de para quem você deve pagar. Qual é o mais sensato a fazer? Consignação em pagamento, manda citar os três e eles que se virem para receber. E o 5 é parecido, inciso 5. Se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Se de repente, no mesmo caso, já existe inclusive ação judicial rolando entre as partes que dizem ser detentoras, herdeiras desse crédito, certo? Nesse caso também você pode fazer uma consignação em pagamento, inclusive dentro dos próprios autos aí, dizer, ó, estou pagando, e as partes que estão brigando aí que se entendam para receber esse pagamento, certo? Essa parte a gente já tinha visto na aula passada, salvo engano, só quis confirmar, falar mais uma vez para a gente não começar a consignação em pagamento hoje da metade, certo? Vamos lá, continuando. E aí a gente tem algumas observações a fazer sobre a consignação em pagamento. Mais alguns pontos, certo? A gente vai primeiro ler os artigos 336 e 337, que eu não mencionei no slide, mas são importantes também, certo? O 336 diz que para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Ou seja, a consignação em pagamento, para ela ter a força de um pagamento, ela tem que ter todos os requisitos sem os quais o pagamento seria válido. Seria válido. Ou seja, se o pagamento era para ter sido feito no município de Fortaleza, tal dia, o objeto era X, enfim, era para ser pago de tal forma, a consignação tem que ser em Fortaleza, que era o local do pagamento, tudo isso, certo? Ou seja, eu não posso, numa consignação em que o pagamento era para ser feito em Recife, eu consignar em pagamento em Fortaleza, porque aí não vou estar cumprindo a obrigação, não vale como pagamento, certo? 337, o depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando tanto que se efetue para o depositante os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente. Importante também. Fez-se o depósito em pagamento, no local do pagamento, cessa para o depositante, que é o devedor, os juros e os riscos da dívida. Ah, os riscos? Que riscos? Uma depreciação, se for uma coisa, a perda da coisa, enfim, esse tipo de risco. Porque não é só dinheiro, como eu falei, que pode ser depositado. Salvo se for julgado improcedente. Ou seja, você depositou em pagamento, achou que estava tudo bem, mas o depósito, por algum motivo, foi julgado improcedente. É possível? É possível. Se você pagou a menos, pagou a menor, ou depositou um objeto diferente do que tinha sido combinado na obrigação, enfim, pode ser improcedente. Se for improcedente, é como se você não tivesse feito o depósito. Aí, nesse caso, além das custas processuais que o depositante, no caso do devedor, vai ter que arcar, né, vai contar, sim, juros, os riscos da dívida, enfim. Ok? Então, vamos lá, continuando. Agora a gente vai para a possibilidade de levantamento do depósito pelo devedor. Como assim? O devedor fez o depósito e ele quer levantar esse depósito, pegar de volta, por algum motivo, desistiu do depósito, o credor renegociou a dívida com ele, ele vai levantar, enfim, por algum motivo ele quer levantar o depósito. Ele pode, depois de feito o depósito, a consignação em pagamento, esse devedor, o depositante, ele pode ir lá e levantar o depósito? Não quero mais fazer, vou pegar de volta. Pode. Mas a gente vai ver que tem algumas condições e tem momentos para fazer isso. Tem momentos que ele pode, tem momentos que ele não vai poder mais. Certo? Vamos lá. Primeiro, eu dividi em 3 situações, A, B, C. Antes da aceitação ou impugnação do depósito, após
e depois que julgado procedente o depósito. Vamos lá, primeiro ponto. Antes da aceitação ou impugnação do depósito. Vamos lá visualizar o caso. O devedor depositante vai lá, faz o depósito do valor da coisa. E aí, antes mesmo da citação ou antes mesmo do credor responder essa consignação em pagamento, seja para aceitar ela ou seja para impugnar, porque o credor ele pode impugnar, dizer, não, para aí, ele fez essa consignação aqui, o consignatário, lembrem, o credor é o consignatário, fez essa consignação, mas está errado, ele depositou coisa diversa, depositou um valor diverso, ou depositou só parte do valor, ou seja, ele pode impugnar também, ou pode aceitar. Mas vamos lá, antes da aceitação ou impugnação do depósito, a gente vai para a regra do artigo 338 do Código Civil. O que é que diz o artigo 338? Enquanto o credor não declarar que aceita o depósito ou não impugnar, poderá o devedor requerer o levantamento, pagando as respectivas despesas e subsistindo a obrigação para todas as consequências de direito. Ou seja, depositei. Não vou mais depositar, desisti antes mesmo do credor responder a essa ação de consignação. Vou lá, levanto o depósito, o juiz vai deferir, porque não houve ainda a aceitação ou impugnação. Só que eu que vou ter que pagar as custas processuais, né? Que eu já vou ter pago, na verdade, não vou receber de volta, o credor não vai precisar pagar esses custos. Vou levantar e ainda a obrigação vai continuar. A obrigação de dar que eu tinha com esse credor, que eu cumpri ao depositar, vai continuar, né? A subsistir, vai subsistir. Ok? Esse é o primeiro caso. Pode levantar sem problema nenhum. Aí a gente vai para o item B aí do slide, que diz, após... Eu cliquei aqui, acabou saindo. Após a aceitação ou impugnação do depósito pelo credor. O credor foi citado... Vamos lá, pergunta do José Wilson. Não tem um tempo estipulado? Não tem um tempo, porque a resposta tem, lógico. A partir de citado, né, ele pode contestar contestar a ação, o credor, né, que é o prazo da contestação, o prazo normal da contestação. Certo? Salvo engano, é o prazo normal da contestação. Teria que ver que é um procedimento especial, mas acredito que é o prazo normal de contestação. Mas para o devedor, enquanto o credor não responder, de acordo com o 338, enquanto ele não responder, vai que ele não foi citado ainda, ou ele está demorando para ser citado, a justiça é lenta, a gente sabe. Aí não tem não. Enquanto ele não responder essa consignação, o devedor ele pode sim levantar, certo? E aí, após essa aceitação, vamos lá, ele foi citado e respondeu, aceito o depósito, ou não aceito o depósito. O que é que acontece? A gente vai para a regra do 340, a gente pula o 339. Já volta para o 339. 340. O credor que, depois de contestar a lide ou aceitar o depósito, aquecer no levantamento, perderá a preferência e a garantia que lhe competia com respeito à coisa consignada, ficando para logo desobrigados os codevedores e fiadores que não tenham anuído. Deixa eu ver aqui se é o 300. Sim, é isso mesmo. Julgar o credor que depois contestar a lide ou aceitar o depósito, aquecer no levantamento, perderá a preferência e a garantia que lhe competiam com respeito à coisa consignada, ficando para logo desobrigados os codevedores e fiadores que não tenham anuído. Ou seja, nesse caso, o devedor não vai mais poder levantar após essa aceitação. Certo? Após essa aceitação, só se o credor permitisse, ou o credor permitisse e ainda notificasse os codevedores. E, julgado procedente o pedido, artigo 339, julgado procedente o depósito, o devedor já não poderá levantá-lo, embora o credor consinta, se não de acordo com os outros devedores ou fiadores.
e fiadores, desculpa. Ou seja, depois que julgado procedente o depósito, o devedor não vai mais poder levantar esses valores, e até é difícil a gente visualizar, né? Pô, ele entrou com ação de consignação e pagamento, conseguiu o que ele queria, por que ele vai querer levantar o depósito, né? Então, ele não pode. Só se o credor permitir, que é difícil visualizar, e ainda assim, os outros devedores, os co-devedores, se houverem, e fiadores também permitirem, porque eles são parte interessada, certo? Então, vamos supor que o devedor fez o depósito, foi julgado procedente, mas o credor desapareceu e não foi lá levantar o valor. Ele pode levantar o valor do devedor? Não. Só se o credor permitir, os co-devedores e fiadores. Lógico, se houverem, pessoal, se não houverem co-devedores nem fiadores, basta o credor permitir, certo? Vamos lá, continuando. Quando a coisa devida é um imóvel, como é que faz para depositar? Se é um imóvel, como é que eu deposito um imóvel, pessoal? Vamos para o 341. 341 diz, se a coisa devida for imóvel ou corpo certo que deva ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la, sob pena de ser depositada. Você vai poder citar o credor para ir receber o imóvel. Se o credor não for, você deposita. Como é que funciona o depósito? Um depositário fiel, certo? Na justiça é nomeado um depositário fiel que fica com a guarda desse bem, e esse bem fica à disposição para o credor ir buscar. Lógico, a consignação sendo julgada procedente. Caso a obrigação seja de dar coisa incerta e a escolha caiba ao credor, como é que faz para depositar? Vamos lá, interessante esse caso. Se eu tenho uma obrigação de dar coisa incerta e a escolha cabe ao devedor, é tranquilo, porque o devedor vai escolher. A partir do momento em que o devedor escolhe a coisa, torna-se uma obrigação de dar a coisa certa, como a gente já viu, né? Lá atrás, na unidade 4, eu acho, e aí ele deposita essa coisa. Mas e se a escolha cabe ao credor? Como é que faz? Como é que o devedor vai depositar uma coisa que é incerta? Se a escolha vai caber ao credor. O artigo 342 dá a solução. Vamos lá. Se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim, sob combinação de perder o direito e de ser depositada a coisa que o devedor escolher. Feita a escolha pelo devedor, proceder-se-á como no artigo antecedente, que é no caso de obrigação de dar a coisa certa. Certo? Então, a escolha cabe ao credor, não tem como eu depositar. Então, eu entro com a ação mesmo, com a mesma ação, só que eu peço para o credor, citar o credor para escolher. Certo? Se ele não aparecer, não escolher, não atender no prazo, aí eu mesmo, devedor, vou escolher e depositar a coisa. Ok? E a gente tem os últimos três artigos que falam das despesas, do devedor de obrigação litigiosa e da consignação de iniciativa do credor, que pode acontecer também, a gente vai ver aí já já. Primeiro, despesas com depósito. É como qualquer ação. Vocês estão estudando com o Lucas, que as despesas normalmente ficam para o perdedor, né? As despesas processuais normalmente ficam com o perdedor. Na consignação em pagamento não é diferente. 343. As despesas com depósito, quando julgado procedente, correrão à conta do credor. E, no caso contrário, à conta do devedor. Então, se for julgado procedente, o credor vai pagar as custas, as despesas. Se improcedente, o devedor. Que o devedor é o autor da ação, no caso, né? Então, se for julgado procedente, o réu, que é o credor, vai pagar. Se for improcedente, o autor paga. Devedor de obrigação litigiosa. A gente já falou que é um dos casos, certo? Um dos casos da consignação em pagamento é quando o devedor está devendo ali uma obrigação, um crédito, uma coisa, e esse crédito está em litígio. Duas ou mais pessoas estão brigando por esse crédito, por esse pagamento. O artigo 344 fala sobre isso. Diz que
o devedor de obrigação litigiosa exonerar-se-á mediante consignação, mas se pagar qualquer dos pretendidos credores, tendo conhecimento do litígio, vejam só, assumirá o risco do pagamento, certo? Quem paga mal, paga duas vezes. Eu já falei isso algumas vezes aqui nas aulas, certo? Se eu sou devedor, eu sei que tem duas pessoas brigando por aquela coisa, por aquele crédito. Se eu pagar uma delas, tendo conhecimento desse litígio, eu corro risco, se essa pessoa vier a perder nesse litígio, nessa lide, a ter que pagar depois ao verdadeiro credor, certo? Vou dar o exemplo que eu já dei aqui das pessoas brigando pela herança. Esse crédito faz parte aí da herança, o credor faleceu e deixou para os herdeiros esse crédito. Eu vou pagar, tem 3 herdeiros brigando por essa herança. 3 supostos, possíveis herdeiros brigando por essa herança. Se eu tenho conhecimento dessa lide, venceu a obrigação, eu vou pagar um deles, eu estou correndo o risco de depois essa pessoa não ser a verdadeira herdeira e eu ter que pagar de novo para o outro. Tudo bem, eu vou ter que brigar para cobrar dessa pessoa que eu paguei, mas ninguém sabe se eu vou conseguir reaver esse valor ou essa coisa, certo? Então é um risco do devedor. O que é que o devedor deve fazer para exonerar-se da obrigação? Consignação em pagamento. Está consignado, briguem aí, quem ganhar vai receber. Ok? E para finalizar essa parte de consignação, a gente tem a consignação de iniciativa do credor. Como assim a iniciativa do credor? Como é que o credor vai consignar algo em pagamento? Não é que ele vai consignar, ele vai ter a iniciativa de pedir a consignação, certo? Com cuidado com isso. Não é que o credor vai depositar algo ou consignar algo em pagamento. Ele vai pedir para o devedor consignar em pagamento. Mas peraí, se ele é o credor, por que é que ele não pede direto, logo, cobra logo o pagamento? Ele vai pedir para consignar. Artigo 345. Se a dívida se vencer, pendendo litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, poderá qualquer deles requerer a consignação. Vamos para o mesmo exemplo que eu dei do artigo 344. Eu sou o devedor e vejo que tem uma lide aí, um processo em que 3 pessoas estão brigando dizendo que são credores desse crédito, dessa dívida. E aí eu, aproveitando isso, venceu a dívida, eu fico calado, rapaz, eu vou deixar eles brigando aí, que ninguém vai me cobrar, porque estão brigando, não sei a quem pagar, então depois eu vou alegar isso e vou tentar pagar sem juros, e ainda vou empurrar esse pagamento, porque daqui que esse processo seja julgado aí, eu vou ganhar um tempinho aí, um fôlego para pagar essa dívida. Só que nesse caso, qualquer um dos credores pode lhe cobrar, só que ele não vai lhe cobrar para você pagar para ele. Por quê? Porque está em litígio. Ele vai o quê? Requerer ao juízo uma consignação em pagamento. Ele vai requerer que você, devedor, no caso eu, né? No exemplo que eu dei, eu, devedor, no caso que eu deva, né, deposite o valor. A gente está brigando aqui pelo crédito, o crédito venceu, então intime, né, cite o devedor para pagar, só que ele vai consignar em pagamento e deixa lá o valor. Quando o litígio se resolver, quem vencer vai receber o valor, ok? Então, é uma consignação de iniciativa do credor, mas não é o credor que está consignando em pagamento, certo? Ele vai pedir para o devedor consignar, ok? Vamos continuar com as modalidades especiais de pagamento. Acredito que a consignação em pagamento é a que a que toma um pouco mais de tempo da gente. As outras são casos mais simples, mais rápidos até. E nesse caso aqui, a gente até já falou um pouco sobre, que é o pagamento com subrogação. Vamos lá. Primeiro ponto. Desculpa, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá.
Pagamento com subrogação. A gente colocou aí a previsão legal, são poucos artigos que falam sobre isso, e a gente já falou sobre subrogação, certo? A gente já falou sobre isso. O que é o pagamento com subrogação? A gente falou do terceiro interessado, quando o terceiro interessado paga, ele subroga nos direitos do credor. O que é subrogar, pessoal? Subrogar é substituir uma coisa por outra. Colocar uma coisa no lugar da coisa primitiva. No caso, é colocar uma pessoa no lugar do credor primitivo, por exemplo, com todos os seus direitos, com todos os seus ônus, com todos os seus atributos, certo? Que é o que a gente vai estar estudando, é uma subrogação pessoal. Eu sou fiador de uma dívida de uma determinada pessoa, vou lá e pago essa dívida, eu me subrogo nos direitos desse credor e eu posso cobrar essa dívida desse devedor, inclusive com as garantias que a dívida tem, certo? Vamos lá. Primeiro ponto. Efeitos da subrogação. Primeiro, liberatório, extinção do débito em relação ao credor original, ou seja, o credor original recebe e já não tem mais nada a reclamar, e translativo, transferência da relação obrigacional para o novo credor. Certo? A gente tem 3 pessoas aí, um exemplo que eu dei. A gente tem o credor, o devedor e o terceiro interessado. Credor, devedor e terceiro interessado. O terceiro interessado paga a dívida e se subroga nos direitos do credor. Certo? Ponto importante. Não confundir pagamento com subrogação com cessão de crédito. Certo? A gente vai ainda estudar a cessão de crédito, que é um tipo de transmissão da obrigação. Pagamento com subrogação, ela extingue a obrigação em relação àquele credor. Certo? O pagamento com subrogação há o pagamento. E por isso a subrogação. Na cessão de crédito não houve pagamento ainda. Um credor cede para um terceiro o crédito que tem com determinado devedor. Certo? E a gente vai estudar ainda cessão de crédito. Espero que hoje ainda dê tempo, mas eu acho difícil. E aí a gente tem a previsão dos artigos 346 e 347 da subrogação legal e da subrogação convencional. Qual a diferença? O próprio nome já disse. Prestem atenção que isso é questão de prova. Subrogação legal é aquela que está prevista em lei. Quando a própria lei diz, quando acontecer isso, vai haver a subrogação. Já a subrogação convencional é aquela que ocorre pela vontade das partes. Um acordo entre as partes. Eu vou pagar a sua dívida, mas eu quero que essa dívida... Vamos convencionar aqui, acordar que eu vou me subrogar nos direitos do credor. Certo? Isso é convencional, é convenção, é autonomia das partes. Ok? Que é que diz quais são as hipóteses de subrogação legal de acordo com o artigo 346. Vamos lá. A subrogação opera-se de pleno direito em favor, 1, do credor que paga a dívida do devedor comum. 2, do adquirente do imóvel. Essa é importante. Para quem não entendeu esse primeiro inciso aí, acompanhe com o Código Civil, certo? Esse inciso 1, do credor que paga a dívida do devedor comum. Tem 2 credores, o devedor deve para 2 credores. Um dos credores vai e paga o outro e assume as 2 dívidas, certo? O devedor é comum porque ele deve aos 2 credores. 2, esse 2 é interessante, do adquirente do imóvel hipotecado, que paga ao credor hipotecário, bem como do terceiro, que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre o imóvel. Vamos lá, vou dar um exemplo desses casos. Eu estou procurando um imóvel para morar, quero comprar um apartamento. E aí, uma determinada pessoa me oferece um apartamento com um preço muito bom, mas ele diz, tem hipoteca sobre esse pagamento. Aí eu vou e negocio com ele. Eu falo o seguinte, eu compro, lhe dou um valor, mas eu quito a dívida que você tem com o seu credor hipotecário, mas eu me subrogo, mas nesse caso eu não preciso nem acordar com ele, na verdade. Eu preciso acordar com ele, assim,
a questão da compra e venda do imóvel, mas eu comprando o imóvel e pagando o credor hipotecário, ó, tá, eu vou comprar seu imóvel, você me deu um belo desconto por ele estar hipotecado, eu vou lá e compro. Comprei, mas ainda tem hipoteca sobre esse imóvel, certo? Então, isso aí pode me afetar. O que é que eu faço? Eu vou lá no banco, por exemplo, e pago a dívida desse cara que eu comprei o apartamento para desaparecer essa hipoteca. Nesse caso, eu me subrogo nos direitos desse credor hipotecário, ok? Eu entro no lugar dele, mesmo o devedor não querendo, porque nesse caso eu tenho interesse. 3. Do terceiro interessado que paga a dívida pelo qual era ou podia ser obrigado no todo em parte. Isso a gente já falou sobre quando falou de pagamento, de a quem se deve pagar e quem deve pagar, quando a gente falou do terceiro interessado, ok? Falou até o exemplo do fiador. E artigos 350 e 351 tratam da subrogação parcial. Na subrogação legal, o subrogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até a soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor. O que é que significa isso? Se, por exemplo, um terceiro interessado paga a dívida do devedor, mas consegue um desconto, ele só vai se subrogar em cima desse desconto. O cara devia 1.000, o fiador foi lá e negociou e pagou só 800. Ele vai se subrogar nos direitos do credor, mas só em relação aos 800, ok? Só em relação ao que ele pagou. E o 351 fala, o credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao subrogado na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saldar inteiramente o que há um e o outro dever. Nesse caso, esse caso é uma subrogação parcial, mas é diferente. Por quê? Porque nesse caso não houve um desconto. O fiador, por exemplo, não tinha dinheiro para pagar os 1.000 e pagou só 800 mesmo exemplo. Só que aí remanesceu a dívida em relação aos 200. Nesse caso, o devedor vai estar devendo 800 para o fiador e 200 para o credor originário. Nesse caso, o credor originário tem preferência para receber antes, ok? Esse é o pagamento com subrogação. Não tem muito mistério, eu não acho nem que seja uma forma especial de pagamento. Para mim, o pagamento com subrogação é um pagamento, só que é um pagamento que não é feito pelo devedor, feito por um terceiro interessado ou por um terceiro, e aí esse terceiro vai se subrogar nos direitos do credor, certo? Vamos lá, continuando. A gente tem aí nessas próximas unidades, cada unidade é uma modalidade especial de pagamento, só para vocês se situarem. Na unidade 8, a gente deu um geral das modalidades, e da 9 até a 16, a gente vai falando de cada uma de uma modalidade. Eu vou até no próximo semestre mudar, eu vou colocar só uma unidade para todas e colocar, por exemplo, 8.1, 8.2 e falar de cada uma, para não ficar o conteúdo cheio de unidades, ok? Apesar disso não mudar em relação ao conteúdo, só em relação à organização mesmo. Mas vamos lá, continuando. Previsão legal da imputação do pagamento, é a próxima. Próxima forma, modalidade especial, imputação do pagamento. Colocando aqui logo no Código Civil para ficar mais fácil. Primeiro, antes de ir para a previsão legal, o que é? O que é imputação ao pagamento? O que é imputar? Imputar é apontar para alguém ou para alguma coisa. Quando você imputa alguma coisa a alguém, você está apontando alguma coisa a alguém. Então, a pessoa que está obrigada a 2 ou mais débitos com o mesmo credor, e esses débitos são da mesma natureza, essa pessoa, quando for pagar, é importante, se todos estiverem vencidos, imputar, apontar qual a dívida que ela está pagando. Essa imputação ao pagamento, sendo bem sincero, a gente estuda, mas é mais teórico do que prático. Porque hoje em dia, pessoal, a gente tem boleto, tem internet banking, tem recibo na mão toda hora, tem mensagens de celular, e-mail, enfim, é muito fácil identificar qual pagamento está sendo feito.
certo? Mas a gente tem que ver, porque isso tem previsão legal e pode acontecer, tá? Então, se, por exemplo, o Gleidson deve para o Wilson 50 mil reais de um cheque, outros 50 mil reais de outra coisa e mais 50 mil reais de outra coisa. Cada um desses cheques, são 3 cheques, cada um desses venceu em um mês, em uma semana e outro em 2 semanas. Estão todos vencidos, todos os 50 mil reais. O Gleidson vai e deposita 50 mil reais na conta do... O Gleidson, que é o devedor, né? Na conta do Wilson. Nesse caso, o Gleidson tem que apontar qual dívida ele está pagando, certo? Por quê? Porque essas dívidas, elas podem ter a mesma natureza, mas podem ter garantias diferentes, podem ter juros diferentes, então ele tem que apontar o que é que ele está pagando, ok? Então, imputação é isso, é dizer qual a dívida está sendo paga. E essa escolha cabe normalmente ao devedor. O devedor que está pagando é isso, estou pagando essa aqui, certo? Sendo que é possível o contrato estabelecer que a escolha cabe ao credor também, não tem problema, mas o normal é o devedor escolher. A regra é essa. A gente tem alguns requisitos para a imputação do pagamento, é a igualdade de sujeitos. Quando se fala igualdade de sujeitos, é que as dívidas, têm o mesmo devedor e o mesmo credor, senão não precisava apontar, né? E a liquidez e vencimento das dívidas de uma mesma natureza, ou seja, as dívidas devem ser vencidas, ou seja, já deve ser feito o pagamento, líquidas e de mesma natureza. As duas são de dinheiro, certo? Enfim, de dar dinheiro, porque se um é de dar dinheiro e outro é de dar um animal, de dar um veículo, de dar um imóvel, aí não precisa apontar, não tem sentido. Se você está dando um imóvel, você sabe que a dívida é aquela de dar um imóvel. Se você está dando dinheiro, é aquela de dar dinheiro, ok? Isso está no artigo 352, que diz que a pessoa obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. E aí a gente vai para algumas regras. Essas regras estão nos artigos 353, 354 e 355. Eu não vou ler os artigos, por quê? Porque eu compilei essas regras aí nos incisos 1, 2, 3 e 4, mas eu espero que vocês leiam quando forem estudar, certo? Eu não vou ler para não ficar cansativo, que eu lendo artigo atrás de artigo, certo? Vamos lá, regras. Primeiro, a imputação deve ser feita pelo devedor. Caso o devedor faça a imputação... Eu coloquei o devedor o faça, não o faça, certo, pessoal? Está errado aí no slide, depois eu vou alterar. Então, alterem aí. Caso o devedor não o faça, a imputação é feita pelo credor. Caso o credor também não faça, a imputação é feita pela lei. Como é que a lei vai apontar? A lei aponta. Se nenhuma das partes se manifestou, a lei aponta. E qual é a sequência? Primeiro, dívida mais antiga. Se ele não apontou, aqui vai ser considerado pagar a mais antiga. Se todas possuírem o mesmo vencimento, é a que for mais onerosa. Se for de maior valor, vai ser considerado o pagamento. Se possuem o mesmo vencimento e o mesmo valor, entende-se que o pagamento é feito a todas proporcionalmente. Tenho 10 dívidas de 10 mil reais que venceram no mesmo dia. Se eu dei 90 mil reais, vai ser considerado 9 mil reais de cada uma. Ok? Como eu disse, é muito teórico essa parte de imputação de pagamentos. Na prática, eu, pelo menos, nunca vi um caso desse que houve algum problema por conta disso. Ok? Vamos lá, continuando. Dação em pagamento. O que é dação em pagamento? É uma forma de pagamento indireto. Ocorre quando o credor consente, permite que o devedor pague com algo diverso do que foi combinado, diverso do que é devido. Eu estou devendo 100 mil reais ao meu credor, eu não tenho, mas eu tenho um imóvel com esse valor, e eu negocio e o credor aceita
receber esse imóvel, é uma dação em pagamento, eu estou dando o imóvel em pagamento. É plenamente possível, só que lembrem disso, que isso é importantíssimo. Deve haver o consentimento do credor. O credor deve consentir essa dação em pagamento. Porque a gente falou bastante sobre isso, quando falou sobre teoria do pagamento, quando falou do objeto do pagamento, quando falou também da obrigação de dar, o que é que a gente disse? Que o credor não é obrigado a aceitar prestação diversa da que lhe é devida. Da mesma forma que o devedor também não é obrigado a pagar, cumprir prestação diversa do que se obrigou. Então, para ele aceitar, para ocorrer a dação em pagamento, o credor tem que aceitar. Lógico, o devedor também, né? O devedor é que está propondo isso e o credor tem que aceitar. Ah, mas eu estou devendo 100 mil reais, meu apartamento vale 300, ele não quer aceitar. Se ele não quiser aceitar, é direito dele, do credor, ok? Vamos lá. Continuando. Previsão legal, está nos artigos 356, 356 até o 359. E aí eu coloquei alguns pontos sobre dação em pagamento que são importantes para a gente saber. Primeiro, título de crédito dado em pagamento. Artigo 358. Vamos lá. Esse artigo diz que se for título de crédito, a coisa dada em pagamento, a transferência é uma cessão de crédito, certo? Deixa eu procurar aqui que eu não estou achando. Está aqui, 358. Se for título de crédito, a coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessão. Eu vou dar em pagamento um crédito, um título de crédito. Nesse caso, o que vai ocorrer é uma cessão de crédito e não uma dação em pagamento, de acordo com o Código Civil. A gente vai ver o que é cessão de crédito ainda, certo? Casos de evicção da coisa recebida, restabelecimento da obrigação primitiva. Vamos lá. Artigo 359. Deixa eu procurar aqui que saiu aqui do código. Tá aqui. Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecerá a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros. O que é que significa isso? Me respondam aí no chat ou oralmente mesmo. Vocês já estudaram evicção em alguma disciplina? Algum professor já mencionou? Vocês sabem o que é evicção? Me respondam aí, eu vou esperar vocês responderem. E aí, pessoal? Vamos lá, me respondam. Sim ou não? Vocês já estudaram evicção? Já? Me expliquem aí o que é evicção, então. Se quiser ligar o microfone, viu, Wilson, para responder, tem problema não, para não precisar escrever, se não quiser escrever. Resposta simples sobre o que é evicção. Pode ser que vocês não tenham visto e o Wilson viu em algum estudo que ele fez. Provavelmente a evicção vocês vão ver no próximo semestre, mas é isso mesmo, a perda da coisa, parcial ou total. Isso.
Indenização ainda não, Nailton falou aqui, beleza. Vamos lá, a evicção é muito simples, é a perda de um bem por uma decisão judicial, certo? O que é que acontece? De repente, você está com um bem, compra um bem e depois descobre que esse bem não era do vendedor, era de outra pessoa, e aí você perde o bem porque a pessoa entra na justiça e consegue o bem de volta, certo? Ah, porque fez civil 3, né? Pronto, o Wilson está dizendo aqui. Vamos lá. Evicção é isso, é a perda de um bem por uma decisão. Então, o que é que diz aí o 359? O 359 diz que se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, a obrigação primitiva será restabelecida e ficará sem efeito a quitação dada. O que é que acontece? O credor foi evicto da coisa recebida em pagamento. Vou dar um exemplo para vocês. Pegar nomes aleatórios. João, para não ficar A, B, C. João deve um cavalo a Pedro. João está devendo um cavalo ao Pedro. Mas o João não quis mais dar o cavalo por algum motivo, conversou com o Pedro e o Pedro aceitou receber um lote, um pequeno lote de terra no lugar do cavalo. E aí houve uma dação em pagamento, né? Ele deu uma coisa diversa. Estou explicando agora isso, Raquel, no exemplo, certo? O João pega e dá esse lote ao Pedro. Depois que foi feita a dação em pagamento, por conta de uma ação, houve a evicção do lote, voltando o João a dever um cavalo a Pedro. Por que houve a evicção do lote? Esse lote o João não podia ter vendido por algum motivo, não podia ter dado, não pertencia a ele, ou estava com alguma restrição, enfim. Houve a evicção do lote, João voltou. O que é que o artigo diz? Que o João volta a dever um cavalo ao Pedro, certo? E aí, se nesse período, vamos colocar mais outra pessoa no meio, certo? Essa parte vocês já entenderam, né? Da evicção. Vamos lá. João devia a Pedro um cavalo, o Pedro aceitou o pagamento de um lote no lugar do cavalo. Só que aí houve a evicção desse lote, numa decisão judicial. O que é que acontece aí? Qual é o resultado? João volta a dever o cavalo ao Pedro, que é o que diz o artigo que ele diz: se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, a obrigação primitiva será restabelecida e ficará sem efeito a quitação dada, certo? A pessoa que pagou, que fica no prejuízo, João não está no prejuízo, porque João deu um lote que ele não poderia dar, certo? Para o Pedro, em pagamento. Então ele não está no prejuízo. O Pedro que ficaria no prejuízo, porque recebeu o lote, deu quitação, só que perdeu o lote. Sem ter nada a ver com a história. Perdeu porque houve a evicção. E aí restabelece a obrigação, ok? Até aí tudo bem. Mas, antes de haver a evicção, quando o Pedro ainda estava em posse do lote, o que é que aconteceu? João vendeu o cavalo, esse cavalo, para outra pessoa que não tem nada a ver com isso e está de boa fé. A gente vai para a segunda parte do artigo. Ressalvados os direitos de terceiros de boa fé. Esse terceiro que comprou o cavalo, depois de toda essa celeuma, antes da evicção, tem nada a ver com a história, ele comprou, certo? Ah, então Pedro não vai ter mais direito ao cavalo? Infelizmente não, ele vai ter que cobrar a João perdas e danos, né? O valor do cavalo mais perdas e danos. E aí pode negociar com João outro cavalo, outra coisa, aí é entre eles, mas ele tem direito a cobrar de João perdas e danos, fora o valor do animal, ok? Deu para entender, pessoal? Se não deu, eu repito, tá? Deu para entender? Tudo certo? Vamos lá. Como ninguém se manifestou, vou acreditar que deu para entender, tá?
Para finalizar essa parte de dação em pagamento, coloquei uma diferençazinha da dação insolutum para a dação prossolvendo. Quem trabalha com imóvel, e se alguém for corretor, já ouviu falar em escritura prossolvendo, provavelmente. Tá? Vou só diferenciar para vocês esses dois tipos de dação. A dação insolutum é a que a gente estudou agora, certo? Que ela se concretiza quando o credor aceita receber a coisa diversa do que foi pactuado. Aceitou receber a coisa, beleza. A obrigação é extinta, ok? Já a dação prossolvendo, ela não extingue imediatamente a obrigação, ela apenas visa facilitar o cumprimento da obrigação. Vou dar um exemplo. A deve a B R$1.000 e está com dificuldade e cede a B um crédito que tem a receber de C de R$1.000. Nesse caso, B aceita, mas não para substituir a dívida. A dívida só será extinta caso o B consiga receber do C. Vamos lá. Devagarzinho. A, devedor, B, credor, certo? O A deve 1.000 a B. E o C deve 1.000 a A. O A não tem condições, não está sem condições de pagar esses 1.000 a B. E diz, ó, eu vou te ceder o crédito que eu tenho com o C e fica tudo certo. Aí B fala, não. Nada disso. Eu aceito, mas prossolvendo. A nossa dívida não vai ser extinta. Ela só vai ser extinta se o C me pagar. Se não me pagar, não vou atrás de cobrar o C, não. Vou atrás de lhe cobrar os R$1.000. Certo? Isso é prossolvendo. Ok? Isso vale se fosse um objeto também, enfim, se fossem créditos de natureza diferente. Ok? Essa é a diferença. O insólito, a pessoa aceita a dação em pagamento, já resolve. Na prossolvendo, não. Tá? É mais uma forma de garantir, de dar uma segurança, enfim. Vamos lá, continuando. Inovação. Inovação, acho que no exercício que eu vou passar para vocês depois da aula, tem umas questõezinhas sobre. Certo? Vamos falar um pouco de inovação agora, então. O que é inovação? A inovação, diferente dos outros casos, é uma forma de extinção da obrigação onde se extingue a nova obrigação e se cria outra, ou seja, se inova, a obrigação é novada, certo? Então, aquela obrigação se extingue e cria-se outra. É importante atentar para isso, certo? Porque a inovação muitas vezes é confundida com cessão de crédito, com dação em pagamento. Enfim, na inovação, a dívida originária se extingue e é criada outra, ou seja, novada, com outras garantias, com outros prazos, enfim, esquece-se a anterior, ok? A gente vai ver aí alguns pontos que fica claro isso, ok? Vamos lá, primeiro ponto, dação em pagamento e inovação. Não se confundem, certo? Na dação não há substituição de uma obrigação por outra. O que há é a substituição do objeto da prestação. É tipo a renegociação do cartão de crédito, é mais ou menos. Tem casos que essa renegociação é uma inovação mesmo, certo, Nailton? Isso vai depender muito do contrato, do que você está negociando lá, mas muitas vezes é uma inovação sim. Certo? Tanto é que os cartões de crédito gostam de fazer isso, né? As operadoras, os bancos, porque com a inovação ficam os prazos de prescrição e tal, como se fossem zerados, né? Porque é uma nova obrigação. Então, se tu tá com uma dívida que está quase prescrita e fizer uma inovação, provavelmente esse prazo de prescrição começa a correr do zero, porque é uma nova obrigação, uma nova dívida, certo? Mas é isso mesmo. A negociação de cartão de crédito muitas vezes é por inovação. Então, vamos lá. Na dação, há a substituição de uma obrigação por outra. O que há não há na dação em pagamento não há a substituição de uma obrigação por outra, substitui-se apenas o objeto. Na inovação, não. Tá? Na inovação, a dívida anterior se extingue e nasce uma nova dívida.
Tá? Vamos lá. O principal efeito da novação é a extinção da dívida primitiva, né, obviamente, com todos os acessórios e garantias e surgimento de uma nova dívida, nova obrigação. Mas vamos lá. Requisitos: existência de uma obrigação anterior, óbvio, se a gente vai inovar, né, é preciso ter a antiga. Criação de nova obrigação também é óbvio. E a intenção de inovar, certo? As partes têm que ter a intenção de fazer, isso é importante, é um requisito importante, é o animus novandi, é a intenção de ser criada uma nova obrigação, tá? Isso aí vale também para a renegociação dos cartões de crédito, é porque assim, eu não gosto tanto de dar exemplos de renegociação de cartão de crédito, porque envolve muito direito do consumidor, né? E quando envolve direito do consumidor, eu posso estar falando uma coisa aqui que vocês vão estudar em direito do consumidor depois que é diferente, porque existem algumas regras específicas para o direito do consumidor que fazem cláusulas contratuais serem abusivas, que fazem não ser permitido uma coisa ou outra. Por isso que eu normalmente dou exemplos de contratos paritários. Tá? O que é um contrato paritário? Em que as duas partes estão em pé de igualdade, teoricamente, que é o que vale o Código Civil. Quando a gente fala em relação consumerista, em relação de trabalho, apesar de ser direito privado, direito do trabalho, direito do consumidor, eles têm uma interferência maior legal aí e até estatal, então acaba que as regras mudam um pouco, tá? Mas vamos lá. Animus novandi, intenção de inovar, isso é que diz o artigo 361, vamos lá para o Código Civil 361 aqui. Deixa eu procurar, deixa eu ver se vai sair aqui. 361. Não havendo ânimo de inovar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Tá? Então, se não há intenção de inovar expressa no documento, ou pelo menos tácita, né? Mas inequívoca, tipo, as partes estão claramente com a intenção de criar uma nova obrigação e extinguir a anterior, essa nova obrigação apenas vai confirmar que existe a primeira. Tá? Ela não serve para criar uma nova, quando não há intenção de inovar. A gente tem aí 3 tipos de inovação. Inovação objetiva, subjetiva ou mista, né? Inovação objetiva, muda-se o objeto, na obrigação subjetiva, muda-se as pessoas, né? Credor, devedor, ambos, e na mista muda todo mundo, muda tudo, tá? Tanto o objeto como as partes. E aí, mas então a inovação objetiva real é igual a dação em pagamento? O objetivo real é igual a dação em pagamento? Não é igual, porque na dação em pagamento é a mesma obrigação. Na inovação, mesmo que ela mude só o objeto, esquece aquela obrigação anterior e surge uma nova obrigação. Tá? As regras mudam, as garantias mudam, os prazos mudam. Na dação em pagamento, não. É só que o credor aceitou receber uma coisa diversa. Tá? Mas as regras são as mesmas. E aí a gente tem a inovação subjetiva ativa e a passiva. Vamos para o 362 e para o 363. Vou pegar aqui. A novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente de consentimento deste. Importante isso, certo? Se essa novação vai alterar, mudar o devedor da primeira obrigação, da que vai ser novada, vai ser extinta, ele não precisa ter não precisa consentir, não precisa anuir, não precisa aprovar essa inovação. Mas como assim? Ele é parte da obrigação. Mas ele é o devedor. Tá? A obrigação vai ser extinta, então não tem por que ele precisar consentir. Que é a subjetiva passiva, né? Quando altera o devedor. E a gente tem a ativa, que está no 363, se o novo devedor for insolvente, não tem o credor que o aceitou, ação regressiva
contra o primeiro, salvo se este obteve por má-fé ou substituição. Má-fé a substituição. Vamos lá. Quando ocorre a novação e é alterado o devedor, o credor não pode cobrar do primeiro devedor se o novo é insolvente. Tá? O que é insolvente? A gente já viu. Pessoa que não tem patrimônio suficiente para pagar suas dívidas. Existe a obrigação inicial entre A, credor, e B, devedor. Há uma novação, o B sai de cena, entra o C de devedor no lugar. Nesse caso, C é insolvente. A vai poder cobrar, voltar a cobrar de B? Não, porque houve novação. Aquela obrigação primeira foi extinta, ok? A não ser que tenha sido má-fé. Né? O B tenha agido ardilosamente, com o C combinado, alguma coisa, para passar a perna no ar. Aí tudo bem, tá? Vamos lá. Novação subjetiva passiva, por expromissão ou por delegação. O que é, primeiro, que voltando ao que a gente acabou de falar, sobre novação subjetiva passiva. Novação subjetiva passiva é quando altera-se o devedor. Né? A obrigação anterior está extinta e altera a obrigação com o novo devedor. E aí a gente tem por delegação ou por expromissão. Por delegação é quando o devedor tem conhecimento e o devedor antigo e delega para outro devedor, né? Passa para outro devedor com conhecimento de todos, enfim. Por expromissão é o caso que eu falei, que não precisa da anuência. O devedor sai de cena, outro devedor entra no lugar. Quem é que vai querer assumir a posição de devedor? Um pai para assumir a dívida de um filho, o filho orgulhoso não quer, por exemplo, e o pai vai lá para o credor e assume e entra, fazem uma inovação e por expromissão esse devedor sai de cena. Ok? Questão de prova, isso aí. Prova, não sei se prova, mas pelo menos o exercício de vocês, eu acho que tem uma questão dessa de inovação por expromissão, por delegação. Não sei também se é a prova ou se é o exercício, agora eu não lembro. Vamos lá, continuando. Novação sem consentimento do fiador. Pessoal, lembrem que o fiador é sempre importante nas obrigações, porque ele pode ser cobrado, né, da dívida. Vamos lá. 366. Importa a exoneração do fiador a novação feita sem seu consentimento com o devedor principal. Existe uma obrigação entre A e B e tem o fiador que é C. A e B entram numa renegociação, esquecem aquela obrigação inicial e fazem uma novação, mudando o objeto, mudando algumas coisas, mas continua A sendo o credor e B o devedor. Se o C, que é o fiador, não deu esse consentimento, ele fica fora, ele deixa de ser fiador naquela obrigação. Por quê? Porque o fiador é parte essencial, o fiador assina um contrato também. Então, se ele não assinou essa inovação e a obrigação inicial foi extinta sem o consentimento dele, ele está livre. Ok? 367, importante também. Obrigações nulas ou extintas podem ser novadas ou não? Salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de inovação obrigações nulas ou extintas. Importante isso também, tá, pessoal? Obrigações nulas ou extintas não podem ser inovadas, mas as anuláveis podem. Porque as anuláveis são aqueles vícios que podem ser sanados, né? As nulas ou extintas não. Então, se você está novando uma obrigação já extinta, essa inovação não vai valer. Tá bom? E aí eu coloquei, atenção, súmula 286 do STJ. Agora eu vou procurar aqui a súmula para vocês. Não estou achando, deixa eu ver aqui, que é mais rápido. Súmula 286 do STJ. A renegociação de contrato bancário ou a confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão
sobre eventuais ilegalidades. Cadê aqui? Rapaz, sumiu. Vamos lá. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Olha aí o que o Nailton tinha mencionado aí da renegociação do cartão de crédito. Muitas vezes você tem que assumir a dívida, né? Faz uma renegociação entre uma outra obrigação. Mas, de acordo com essa súmula do STJ, justamente para proteger o consumidor, nesses casos específicos, não é qualquer inovação, tá, pessoal? Nesses casos específicos, o devedor pode alegar alguma ilegalidade dos contratos anteriores, do contrato que foi inovado, ok? Vamos lá. Continuando. Atenção para a inovação, tá, pessoal? As bancas gostam de cobrar inovação em prova porque ela tem esses casos de expromissão, delegação, inovação sem consentimento do fiador, essa questão de obrigações nulas e extintas serem inovadas. Então, atenção para a inovação. As próximas que a gente vai ver já não caem tanto, são bem mais simples, a gente vai falar até passar mais rápido aí, até o próprio Código Civil traz poucos artigos. Vamos lá. Compensação. O que é a compensação? O próprio nome já fala, é quando se compensam dívidas, certo? Duas ou mais pessoas são ao mesmo tempo creditoras e devedoras umas das outras e extinguem-se as obrigações por compensação. Uma dívida compensa a outra. Eu devo tanto a fulano de tal, mas ele pagou tal coisa para mim, então compensa. Isso acontece muito entre amigos, né? Você sai, vai almoçar com um amigo, aí paga o almoço, aí no outro dia, eu paguei para você nesse dia, mas você me pagou naquele dia, então tá tudo fechado. Compensação é isso, nada mais do que isso, tá? E aí a gente tem a compensação legal e a compensação convencional. A compensação legal, ela é a que está prevista em lei, e a convencional, que está aí no próprio Código Civil, e a convencional, aquela que as próprias partes convencionam. Qual é a diferença? Vamos lá. Artigo 368, primeiro. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor, uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Isso aí é lei, tá? Até onde se compensarem, obviamente. Se uma deve mais a outra, vai ter um crédito, né? Já tem um débito ainda com a diferença. Isso aí é a própria lei que traz. E aí existem alguns requisitos para essa compensação legal. Lembrando, esses requisitos são para compensação legal. A convencional é a autonomia das partes. Se eu estou devendo 100 a uma pessoa e ela está me devendo 120, eu quero deixar para lá os R$20 e compensar, é problema meu e dela, tá? Mas vamos lá para os requisitos para compensação legal. Artigo 369, tá? A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Reciprocidade das obrigações, né? Credor e devedor um do outro. Liquidez das dívidas têm que ser líquidas, eu não posso compensar uma coisa que é a minha dívida líquida, eu sei que eu devo R$100 para fulano de tal, mas fulano de tal está me devendo e ainda não foi liquidada a dívida, não tem como compensar. Exigibilidade atual das prestações, ou seja, as duas dívidas têm que estar vencidas. Eu não posso chegar, dar uma de gaiato, né? Chegar para o meu credor, é o seguinte, eu estou te devendo 100, venceu hoje. Mas tu está me devendo 100, né? Que vai vencer daqui a 1 ano. Então vamos compensar. Não existe isso, tá, pessoal? São duas. Por quê? Porque a minha dívida, o que eu devo a ele já é exigível. O que ele me deve não é exigível ainda. E a fungibilidade dos débitos. As prestações têm que ser fungíveis, a gente já viu a diferença de fungível para infungível, né? Então, eu não posso compensar um débito infungível, não tem como trocar, porque a compensação não deixa de ser uma troca, tá? E aí, então, é necessário fungibilidade para isso. E aí, o artigo 373 fala de casos de inadmissibilidade da compensação, tá? Pessoal, eu errei aí, tá? Nos artigos da compensação, no slide. Eu vou ter que mudar esse slide. Os artigos da compensação não são esses. Deixa eu olhar aqui. Mas não são esses não, tá?
Não, não. Tá certo. São sim, mas é do 368 ao 380, não é o 360, tá? 368 ao 380. Deixa eu deixar aqui anotado também, porque eu tenho que corrigir. Bom, tem que corrigir esse slide nesses dois pontos. Vamos lá. Os requisitos a gente já viu, e aí, casos de inadmissibilidade de compensação. 373. Não é admissível a compensação quando? Artigo 373. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto se provier de esbulho, furto ou roubo. A gente vai ver o que é esbulho quando for falar sobre o direito das coisas. Eu acredito que seja no próximo semestre, tá? Esbulho possessório é quando você toma posse ilegalmente de alguma coisa que não é sua. Furto ou roubo, né? Você furto ou roubo, enfim, não dá para compensar um produto de um furto, de um roubo. 2. Se uma se originar de comodato, depósito ou alimentos. Você também não pode compensar dívida de alimentos, comodato ou depósito, que são coisas específicas. E 3. Se uma for de coisa não suscetível à penhora. Bens impenhoráveis, por exemplo, não podem ser objeto de compensação. Ok? Até porque não podem ser dados em pagamento, enfim. Podem ser objeto de compensação, ok? Vamos lá, continuando. Pessoal, eu vou corrigir esses dois erros que eu encontrei nesses slides e boto depois da aula de novo o material lá, tá? Então, quem quiser, depois da aula, apagar e ir lá meia horinha depois da aula e baixar de novo, ok? Vou corrigir esses dois errinhos aí. Vamos lá. Confusão. Confusão, pessoal, é um caso que, quando se fala o que é a confusão, se acredita que não acontece muito, mas até acontece com uma certa frequência, tá? O que é a confusão? Ela ocorre quando há na mesma pessoa credor e devedor. Ou seja, por algum motivo a pessoa era devedora e ela se tornou credora desse mesmo crédito que ela era devedora. Então, ela passa a ser credor e devedor da mesma obrigação. Então, a obrigação se extingue. Ah, como é que pode se dar isso? Isso aí pode se dar tanto intervivos, entre vivos, como causa-mortes. Exemplo. O A deve para o pai dele. O sujeito deve para o pai dele. E ele é o único herdeiro. O pai dele vem a falecer. Nesse caso, distingue, porque ele passa a ser o herdeiro e tem direito àquele crédito que ele que deve. Caso simples. Outro caso, incorporação empresarial. A empresa incorporadora é credora da incorporada, antes, né, da incorporação, só que ela vai e acontece a incorporação, né? A incorporada se torna, passa a ser a mesma empresa, né? Porque houve a incorporação. Nesse caso também é a confusão, porque ela passa a ser credora e devedora ao mesmo tempo, tá? Então são casos que podem acontecer, ok? No caso empresarial é bem comum. De repente uma sociedade deve para determinado sócio, e aí a sociedade vai ser extinta e os sócios vão assumir as dívidas. Também pode acontecer, credor e devedor se tornarem a mesma pessoa. Lembrando que sociedade e sócio não são a mesma pessoa, não é isso que eu estou dizendo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá continuar. Vamos ler os artigos aqui sobre confusão, são poucos, e vai ser importante para a gente abordar esses pontos. 381 fala que extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.
pode ser dado por ato interviews ou causa-mortes, a gente viu os exemplos. O artigo 382 fala da confusão total ou parcial. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida ou só por parte dela. Não pode acontecer, vai que a pessoa, por exemplo, no caso do herdeiro, não é herdeiro sozinho, então a confusão foi só para metade da dívida, outra metade ele tem que pagar para o outro herdeiro. Pode ser. E confusão em obrigações solidárias, 383, a confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto aos mais a solidariedade. Certo? Se houverem credor ou devedor solidário, a confusão é só em relação àquela pessoa, certo? Que houve a confusão. No caso da herança, por exemplo, se houvessem devedores solidários, a solidariedade permite quanto ao quinhão de cada um na dívida. Ok? Pessoal, simples essa questão da confusão, não tem muito o que a gente abordar. E para a gente finalizar essas modalidades especiais, a gente tem a remissão. Que nada mais é do que o perdão da dívida. Remissão é perdão, nada mais do que isso. Tá? É o resgate, desculpa, resgate é a remissão por cedilha, a gente vai ver já. É o perdão da dívida. Está previsto no Código Civil também. E aí o primeiro ponto que é importante a gente abordar é que a remissão da dívida em prejuízo de terceiro, ela é vedada. 385. A remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Como é que o terceiro pode ser prejudicado numa remissão de dívida? Vamos supor que tem 3 pessoas, A, B, C. O B está devendo para A. Desculpa, o A está devendo para B e o B está devendo para o C. O B vai lá, conversa com A para perdoar a dívida, para ele não ter que pagar a C, porque ele não tem bens e se ele receber, o C vai tomar, por exemplo. O bem está penhorado, o crédito está penhorado. Vamos supor que o C já foi lá e já conseguiu a penhora desse crédito que o B vai receber de A. E o B vai lá, negocia com A para pagar para outra pessoa e fazer uma remissão de dívida. Ou seja, uma remissão com prejuízo de um terceiro. Nesse caso, é vedado. Ok? Outro ponto importante, remissão com SS e remissão com cedilha. Não confundam. Se vocês botarem remissão com cedilha numa prova e falarem de perdão, é 0 na resposta. Tá certo? Remissão com cedilha é resgate, é liberação do domínio de outra pessoa, que processualmente pode ser de bens ou da própria dívida executada. Tá? Se fala de remissão com cedilha até de um tipo de pagamento, porque como é um resgate, é um tipo de pagamento. Remir o bem, resgatar o bem, certo? Totalmente diferente de remissão com 2S. Requisitos da remissão. Intenção de perdoar, aceitação do perdão, tá? O devedor tem que aceitar o perdão. Ela pode ser total ou parcial, né? Da totalidade da dívida ou de parte da dívida, também não tem muito mistério quanto a isso. Pode ser expressa e pode ser tácita. Como é que você vai perdoar tacitamente? Você não tem que ter a intenção de perdoar? Tem, mas tem como perdoar tacitamente. Vamos lá para o 386 e 387. Remissão expressa, pessoal, a gente já sabe como é, né? Contrato, um documentozinho perdoando a dívida, assinado, remissão expressa. Ou verbalmente mesmo, né? É mais difícil de provar, mas é expressa também. Lembrem que ser expresso não significa ser escrito, tá? A escrita é uma das formas de expressão, a fala é outra, tá? Remissão tácita. A devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova desoneração do devedor e seus co-obrigados, se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. O credor vai lá e devolve a nota promissória para o credor vai lá e devolve a nota promissória para o devedor. Presume-se que está perdoando a dívida tacitamente. Tá? Restituição voluntária do objeto empenhado, prova a renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida. Esse 387 é importantíssimo, tá, pessoal?
Devolver o título de crédito, nota promissória, cheque, beleza. Presume-se perdoada a dívida. Devolver o objeto empenhado só prova a renúncia à garantia e não a extinção da dívida. Então, não é remissão tácita o que está no 387. Tá? 386 é ok, 387 é observação, viu? Não é extinção da dívida, é só a renúncia à garantia. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Se eu tenho uma dívida, está acabando, tá, pessoal? Só a gente finalizar aqui, está acabando a aula. Se eu tenho uma dívida, sou devedor, eu pego meu relógio e empenho, está aqui para o credor. Isso aqui é a garantia que eu vou pagar. Se eu não pagar, o relógio é seu. Esse credor vem antes do vencimento e me devolve o relógio, não significa que ele está perdoando a dívida, significa que ele está abrindo mão da garantia. Isso é totalmente diferente. Então, atenção para o 387. Tá, pessoal? Atenção para o 387. É isso, pessoal, por hoje. A gente já foi aí, já são praticamente 8h10. Na próxima aula, a gente vai começar a falar de transmissão das obrigações. Só vou dar alguns avisos para vocês aqui para a gente finalizar, tá? Tinha algumas pessoas que não estavam quando eu falei sobre isso. Primeiro, importante também que eu não falei nem no começo da aula, a gente só tem mais duas unidades, tá? Transmissão das obrigações e do inadimplemento das obrigações. Ah, mas no programa tem arras, sinal, cláusula penal, multa, tem. Isso tudo está dentro de inadimplemento. Eu preferi fazer uma unidade só e colocar tudo dentro de inadimplemento. Porque multa, juros, tudo isso é quando a obrigação não é cumprida, né? Então, eu preferi organizar tudo em uma unidade só. E as outras duas unidades que tem no programa, depois eu fui conferir, ela está no programa de contratos, tá? Então, a gente vai ver isso em contratos, não em obrigações, que é a parte de atos unilaterais e enriquecimento ilícito, ok? Essas duas partes a gente vai ver em contratos. Então, a gente tem mais dois assuntos. Transmissão das obrigações é jogo rápido. Próxima aula. Acredito que metade da aula a gente veja, talvez um pouco mais, e na próxima aula a gente já começa a implementar das obrigações também, que é um conteúdo mais denso, é maior, então a gente vai precisar aí de 2 aulas, talvez 3 aí para falar sobre inadimplemento, tá? E aí, finalizando essa aula hoje, a gente tem mais 3 aulas. Na próxima aula eu vou saber se a gente vai precisar ou não de uma aula extra, tá? A prova, as provas de vocês vão ser entre 9 e 15 de junho. A nossa seria dia 11, que é a quinta, mas eu já vi que é Corpus Christi, então talvez seja dia 12 ou dia 13. Não sei, vou ver com o Márcio como a gente vai organizar, ou se vai ser dia 11 mesmo, se não vai ser feriado, não sei. Tá? Mas eu passo para vocês na próxima aula. São 20 questões de ABCDE naquele formato de colegiado. E aí, pessoal, outro aviso que eu vou dar para vocês. Sempre depois das aulas, ou no mesmo dia à noite, ou no dia seguinte, pela manhã, eu estou botando alguns exercícios, umas questões para vocês fazerem. Pouquíssima gente está fazendo, tá? E aí a gente tenta colocar isso, porque nesse cenário, né, de aula online, tá, às vezes vocês podem ficar meio perdidos, então a gente coloca atividades para vocês se manterem assistindo aula sempre, fazendo, e pouquíssima gente está fazendo, tá? Então façam, é bom para vocês treinarem. Se eu fosse vocês, eu faria até sem pesquisa nenhuma, sem olhar livro, sem olhar código, sem olhar nada, para ver como vocês estão, ok? Não deixem de fazer. E aí, próxima quinta, a gente volta com transmissão das obrigações, ok? Os slides de transmissão das obrigações já está aí, já está no Teams, então é só entrar e pegar. E a prova vai ser pelo Teams também, vai ser da mesma forma que eu passo essas tarefas, esses exercícios, eu vou passar a prova. Então, vai ser a mesma coisa, vocês vão ter 24 horas para fazer, ok? Então, até a próxima quinta. Qualquer dúvida, podem mandar aí no chat, no feed do Teams, ou falar com a Lida, que ela me passa por WhatsApp, tá bom? Estou à disposição. Até a próxima quinta-feira. Boa noite. Tudo de bom aí para vocês. Vou encerrar aqui a gravação, tá?